Boa noite a todos. Boa noite a vocês que vieram participar conosco. Sejam bem-vindos à casa de vocês. A presença de vocês nos alegra muito. Aos nobres edis, parceiros de luta, a você que nos acompanha através da TV Foto Bruno, que nos ouve através da rádio Vida FM. Quero agradecer a pessoa do Maurício Luchetti, presidente da Vida FM, que tem aberto este canal para que nós possamos levar a transparência da política machadense até a sua casa. Havendo um número legal, esta presidência, sob a proteção de Deus, declara aberta a 6ª sessão ordinária do 2º ano legislativo da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Alves Machado. Solicito que todos se postem adequadamente para a execução do hino nacional e hino do município.
machadense trabalhar pelo bem-estar da nossa cidade e pedir a Deus que ela tenha um futuro cheio de paz e prosperidade. Álvares Machado, cidade benquista, Álvares Machado, orgulha o paulista. Seu povo tão nobre, não tem separação, quer rico, quer pobre, possui bom coração. Sejamos bem unidos por toda a eternidade, amando esta terra, esta linda cidade, e orgulhosamente clamando diremos: somos machadenses de verdade. Que o preconceito a nós não atinja, que o nosso amor sincero não finja, que São José como nossa proteção interceda a Jesus para nossa salvação. Que São José como nossa proteção interceda a Jesus para nossa salvação. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 5ª sessão ordinária do 2º ano legislativo da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Álvares Machado, realizada aos 10 dias do mês de março de 2014, às 20 horas, sob a presidência da vereadora Francis Policati, secretariada pelos vereadores Chiquinho do PT e Pedrinho do Coral, e com a presença dos demais vereadores, conforme livro de registro próprio. Foram iniciados os trabalhos com a execução do hino nacional e o hino do município. Leitura da ata da sessão anterior, que após colocada em discussão, foi feita a votação, sendo aprovada por unanimidade. Expediente. Foram apresentadas as seguintes matérias: projetos de lei de número 8, 10 e 11 de 2014, de autoria do Poder Executivo, que foram encaminhadas às comissões competentes, com exceção do projeto de lei número 10, sobre o qual o vereador Festo José Silvério solicitou que o mesmo fosse incluído na ordem da presente sessão em única discussão, dada a urgência que o assunto requer, sendo o pedido aprovado por unanimidade. Projeto de lei número de 1 a 8, projeto de lei número 1 e 8 de 2014, de autoria de vereadores, e projeto de lei, decreto legislativo número 2 de 2014, que foram encaminhados às comissões competentes. Requerimento de número 97 ao 125, de autoria diversa, aprovados por unanimidade. Moção de número 4 de 2014, de autoria da vereadora Francis, Chiquinho e Pedrinho, aprovado por unanimidade. E indicações de número 42 ao 44, que foram encaminhadas ao seu destino. Palavra do expediente. Inscrito o vereador Ariel Pontes, que assumiu a tribuna às 20 horas e 56 minutos e se reportou aos requerimentos de sua autoria, apresentados e aprovados na sessão de hoje. Até às 21h06 de autoria, apresentados e aprovados na sessão de hoje até às 21h06. Ordem dos dias. Projeto de lei número 32 de 2013, de autoria do vereador Chiquinho do PT, que foi retirado da pauta a pedido do vereador autor. Projeto de lei número 34 de 2013, de autoria do vereador Zé Carteiro, aprovado por unanimidade, em segunda discussão. Projeto de lei número 2 de 2014, de autoria da mesa da Câmara, aprovado por unanimidade, em segunda discussão. Projeto de lei número 10 de 2014, de autoria do Poder Executivo, aprovado por unanimidade em única discussão. Explicação pessoal. Inscrito o vereador Chiquinho do PT, que assumiu a tribuna às 21h10 e enalteceu a atuação do senhor prefeito com relação à recuperação dos campos de futebol do município. Teceu comentário sobre o projeto de lei do Poder Executivo, que trata da revisão anual de salários aos servidores. Informou que solicitou audiência com
ao CAID para tratar do assunto, pedindo apoio aos nobres pares, sendo aparteada pela vereadora presidente e ainda teceu comentários sobre obras inacabadas que estão se deteriorando, causando prejuízo ao erário municipal. Ensejando-se, pois, providências urgentes para se sanar o problema, sendo nesse caso aparteado pelo nobre Edil Nelson do Roque. O vereador Pedrinho do Coral assumiu o uso da palavra às 21h38 minutos e teceu comentários sobre a propositura e sugestões em que foi signatário na sessão de hoje. E, por fim, homenageou as mulheres pelo Dia Internacional ocorrido no último dia 8 de 2013, às 21h49 minutos, assumiu a tribuna o edil Carlos Cabreira, que comentou a viabilidade do campo do Paulista passar a pertencer ao município. Comentou sobre indicações que irá apresentar na próxima sessão e fez um relato dos recursos liberados pelo governo do PSDB para o nosso município, citando o trabalho sério do governador Alckmin, do deputado estadual Mauro Bragato e deputado federal Mendes Tami, solicitando no final que fosse consignado nos anais da Casa de Leis votos de profundo pesar pelo falecimento do deputado federal Sérgio Guerra, ex-presidente nacional do PSDB. A explicação pessoal encerrou-se às 21h57 minutos. Encerramento dos trabalhos. Nada mais havendo a ser tratada, a senhora presidente agradeceu a presença de todos, comunicou que a próxima sessão será no dia 17 de março de 2014. Comunicou que no próximo dia 28/3 haverá Câmara Mirim Escolar com o Colégio Objetivo. Pediu aos líderes das bancadas que indicassem até a próxima sessão um representante para compor comissão especial que fará revisão da lei orgânica do município e regimento da Câmara e declarou encerrada a presente sessão às 22h02. Lavrando esta ata, que, se aprovada, vai assinada pelos membros da mesa. A ata da sessão anterior em discussão. Gostaria apenas que constasse, o convite foi feito para os vereadores da reunião que será realizada dia 19, agora quarta-feira, em São Paulo, agendada pelo deputado Mauro Bragato, que foi estendida a todos os vereadores, convite feito na sessão anterior. Em discussão? Em votação, os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que irão se levantar, aprovado por unanimidade. Passaremos agora. Aprovado com a retificação proposta. Passaremos agora para o expediente recebido do Poder Executivo. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do expediente. Álvares Machado, dia 13 de março de 2013, ofício número 137/2014, assunto: resposta ao requerimento 69/2014. Senhora Presidente, cumprimentando-a, venho pelo presente, em resposta ao requerimento número 69/2014, informar o Executivo está providenciando a compra de uma máquina pá carregadeira e que, tão logo seja efetivada, será destinado para o Jardim Panorama, Parque dos Pinheiros e CDHU Antônio Prado, uma pá carregadeira, um caminhão basculante e uma máquina patrol. Atenciosamente, Prefeito Municipal Horácio César Fernandes, Excelentíssima Presidente da Câmara, Franz Policati. Álvares Machado, 13 de março de 2013, ofício número 138/2014, assunto: resposta ao requerimento 70/2014. Senhora Presidente, cumprimentando-a, venho pelo presente, em resposta ao requerimento número 70/2014, informar que até o presente momento não há projeto de implantação de subprefeitura para atendimento do Jardim Panorama, Parque dos Pinheiros. Atenciosamente, Prefeito Municipal Horácio César Fernandes e Excelentíssima Senhora Franz Policati. Álvares Machado, 13 de março de 2013, ofício número 139/2014, assunto: resposta ao requerimento 79/2014. Senhora Presidente, cumprimentando-a, venho pelo presente, em resposta ao requerimento número 79/2014,
informar que estaremos acatando a sugestão apresentada e estaremos mantendo contato com a Telefônica Vivo, visando a implantação de telefones públicos. Atenciosamente, Prefeito Municipal Horácio César Fernandes, Excelentíssima Senhora Francis Policati. Ofício número 140/2014, assunto resposta ao requerimento 84/2014. Senhora Presidente, cumprimentando-a, venho pelo presente, em resposta ao requerimento número 84/2014, informar que a Divisão de Agricultura, através de seu diretor, está mantendo contatos com empresas visando levantamento de preços para que possamos adquirir um trator traçado 95 e assim atendermos de maneira mais eficiente os produtores rurais de nosso município. Atenciosamente, Prefeito Municipal Horácio César Fernandes, Excelentíssima Senhora Francis Policati. Álvares Machado, 13 de março de 2013, ofício número 141/2014, assunto, resposta ao requerimento 88/2014. Senhora Presidente, cumprimentando-a, venho pelo presente, em resposta ao requerimento número 88/2014, informar que já está na pauta do Departamento de Obras, com prioridade, projeto que visa a implantação de melhorias na passagem de pedestre que liga a Rua Júlio Mesquita com a Rua Presidente Prudente. Atenciosamente, Prefeito Municipal Horácio César Fernandes, a Excelentíssima Senhora Francis Policati. Álvares Machado, 13 de março de 2014, ofício número 142/2014, resposta ao requerimento 86/2014. Senhora Presidente, cumprimentando-a, venho pelo presente, em resposta ao requerimento número 86/2014, informar que o projeto foi encaminhado a esta Casa e que o mesmo encontra-se em fase de estudo, inclusive com previsão de uma reunião dos senhores vereadores com o Prefeito Municipal, visando estabelecer algumas alterações citadas no projeto. Atenciosamente, Horácio César Fernandes, Prefeito Municipal, a Excelentíssima Francis Policati. Álvares Machado, 13 de março de 2014, ofício número 142/2014, assunto, resposta aos ofícios 5/2014 e o 19/2014. Senhora Presidente, cumprimentando-a, venho pelo presente, em resposta aos ofícios número 5 e número 19/2014, em anexo, encaminhado informação do setor de recursos humanos, informando que não houve pagamento de diferença salarial para a categoria de fisioterapeutas. Atenciosamente, Prefeito Municipal de Álvares Machado, Horácio César Fernandes, a Excelentíssima Senhora Francis Policati. Solicito uma cópia do requerimento para o vereador Chiquinho. Ofício 135/2014. Cumprimentando, venho pela presente, em resposta ao requerimento 51, informar que consta na pauta de nosso trabalho para esse exercício a implantação do PROCON em nosso município. Pela conversa que nós tivemos a última vez com o prefeito, está faltando só o local para a instalação do PROCON, onde foi até sugerido, na última conversa que o asilo, a entidade asilo teve com o prefeito, só para deixar, aproveitando essa deixa do PROCON, nós sugerimos ao prefeito o aluguel do salão do asilo pela prefeitura. Para quê? Para que a própria prefeitura adequasse todos os seus departamentos, DECEL, assistência social, vigilância sanitária, tudo que fosse possível, adequando o salão, fazendo tipo baias, né, que fala que nem tem nos bancos a separação de um gerente para o outro, montando as baias, colocando cada departamento dentro do salão do asilo, inclusive até o próprio PROCON. O prefeito gostou da ideia, vai fazer o estudo e ver a viabilidade de estar realizando esse convênio com o asilo, para poder colocar vários departamentos da prefeitura num local só para facilitar.
Ofício 105, de 2014. Cumprimentando, venha pela presente, em resposta ao requerimento 28 de 2014, informar que, segundo o parecer da Comissão de Licitações, com referência à licitação da usina de compostagem, a mesma teve início em 13 de 3 de 2013 e foi homologada em 23 de 4 de 2013 com informação de dotação orçamentária. Recursos próprios, firmando-se contrato com a empresa vencedora Diego Argemiro Fernandes, construtora ME. Porém, na ocasião, não foi emitida a ordem de serviço por falta de recursos próprios. Decorrido o exercício orçamentário de 2013 e não havendo mais interesse por parte da empresa em executar os serviços pelo valor constante da planilha, aliado ao fato do decurso do prazo do contrato, a licitação foi fracassada. Informa ainda que o projeto está sendo dividido em duas etapas. A primeira no valor de 150 mil, verba liberada pelo deputado federal Mendes Tame, já iniciando o processo licitatório, e a segunda etapa, completando o valor com recursos próprios. Ofício número 107. Cumprimentando a venha pela presente, em resposta ao requerimento 6, informar que o processo licitatório de 2013 para a construção da pista de skate foi cancelado em virtude das correções havidas na elaboração da planilha, apresentando um valor não compatível com a obra, e também por não haver interesse por parte das empresas. Informa ainda que as adequações foram feitas e encontra-se em andamento uma nova licitação. Ofício 108. Cumprimentando, venha pela presente, em resposta ao requerimento 7 de 2014, informar que a aquisição da Academia da Terceira Idade para instalação no bairro Santa Luzia encontra-se em andamento. Informamos que o atraso quanto à instalação da citada academia se deu em virtude do tempo gasto para encontrarmos o termo de autorização de uso de bem particular dados pelos proprietários da área. Não, na realidade quem encontrou foi o proprietário, que a gente teve em contato com ele, que se fosse esperar não sairia academia. Ofício 106. Cumprimentando a venho pelo presente, em resposta ao requerimento 31, em anexo, estamos encaminhando o relatório emitido pelo diretor da Agricultura no que diz a respeito ao selo verde. Eu vou fazer um breve relato sobre a perda do selo verde no nosso município, depois tirar xerox e passar para todos os vereadores. Álvares Machado vem cumprindo, desde o ano de 2008, as 10 diretivas relacionadas ao projeto Município Verde Azul da Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, que são esgoto tratado, resíduos sólidos, biodiversidade, arborização urbana, educação ambiental, cidade sustentável, gestão das águas, qualidade do ar, estrutura ambiental e conselho ambiental. No ano de 2013, o município não conseguiu atingir a pontuação devido à alteração dos pesos estipulado pela Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo e pela não aceitação de algumas leis e atividades realizadas no município. Nos anos de 2008 a 2012, se somava como proatividade 20 pontos a mais na nota do município, totalizando 120 pontos, e no ano de 2013 esses 20 pontos não foram acrescentados, tendo apenas 100 pontos. Esgoto tratado. A CETESB não aumentou a nota referente ao esgoto do município, devido à obra de reversão de esgoto ser operada somente no segundo semestre de 2013. Resíduos sólidos. Álvares Machado não possui plano de gestão integrada de resíduos sólidos. Não possui também o plano de resíduos da construção civil, onde o mesmo entrará com o plano de resíduos sólidos. Biodiversidade. Álvares Machado não possui 70% das áreas similares preservadas. Não possui levantamento rural e urbanos das áreas similares. A SMA não aceitou a lei que sempre foi pontuada em anos anteriores, a Lei de Proteção dos Mananciais destinada a abastecimentos públicos. Arborização urbana. A SMA não aceitou a lei que sempre tinha aceitado a arborização urbana em nossos parcelamentos de solo. Foi apresentado o manual de arborização urbana, mas como não há diagnóstico qualitativo, cronogramas de execução e definição das áreas prioritárias e assinatura, não foi aceito, sendo que em anos anteriores o manual foi pontuado. Cidade sustentável. Álvares Machado não possui lei do IPTU verde, calçadas ecológicas, não possui também prédio público, modelo de energia solar, água de reuso,
temporizadores, caixa acoplada, telhado ecológico, captação de água pluvial, móveis construídos com materiais recicláveis, ventilação cruzada ou clarabóia, torneiras com redutores de pressão, sensores de presença e outros. Gestão das águas. O município só pontuou na troca de hidrômetros, não pontuando na redução de consumo. Estrutura ambiental. O município não possui lei de convênio com outros municípios, mas não o convênio, não há ações intermunicipal. Exemplo, aterro sanitário, entre outros, exigiu o questionário de catadores, mas não enviou o questionário à divisão de agricultura, abastecimento e meio ambiente. Conselho ambiental, atividades cumpridas e pontuadas. Em relação à liberação de recursos, a Secretaria do Estado liberou entre esses 5 anos somente o barracão de triagem no ano de 2008 e 2 caminhões compactadores, sendo um caminhão compactador no ano de 2010 e um caminhão compactador no ano de 2013. Fato esse ocorrido não pelo município de Álvares Machado ser selo verde, e sim pela liberação de recursos a todos os municípios que possuem até 50 mil habitantes. Arborização, projeto piloto de floresta urbana, proporcionalidade à projeção de copa total no perímetro urbano, existência de viveiro municipal, leis ambientais, diretrizes pedagógicas, Programa Municipal de Educação Ambiental em parceria e eventos relacionados ao meio ambiente, Biblioteca Municipal, abordagem de educação ambiental no Conselho de Educação, captação dos dirigentes e professores municipais, educação ambiental intermunicipal, sistemas alternativos de energia solar, casas populares, iniciativa de consumo ambiental sustentável, programas e ações relacionadas à fauna doméstica, licitações exigindo cadastro na Madeira, apresentação de outros outorgas, troca e manutenção de tubulações Sabesp, troca de hidrômetros Sabesp, levantamento de perdas no sistema de abastecimento através de cronograma, plano de drenagem urbana, monitoramento da água para abastecimento público Sabesp, avaliações semestrais de fumaça preta na frota própria e terceirizada da Prefeitura, declarações sobre avaliação, adesivos de inspeção de fumaça preta, relatório da praça de caminhada Jardim Horizonte, treinamento oferecido pelo Corpo de Bombeiros, preenchimento dos questionários de mobilidade urbana, nomeação do responsável pela estrutura ambiental, participação em captações sobre gestão e meio ambiente, participações nas ações do Programa de Apoio a Captadores, Projeto FEIDRO, nomeação dos membros do Conselho Municipal do Meio Ambiente, documentos de convocação dos membros, atas assinadas e apresentação do plano de ação do Projeto Município Verde Azul ao Conselho Municipal de Meio Ambiente. Sendo assim, todas as diretrizes foram cumpridas como nos outros anos anteriores. Ofício 133. Venho pelo presente, em resposta ao requerimento 54, informar que há interesse dessa administração em adquirir um caminhão-tanque, mas no momento estamos voltados para outras prioridades. Ofício 134, venho pelo presente, em resposta ao requerimento 57, informar, como já foi informado em requerimento anterior, que no momento não há previsão e possibilidade de efetuar reajuste do vale alimentação dos servidores municipais. Ofício 136. Venho pelo presente, em resposta ao requerimento 58, informar, segundo o diretor da Agricultura, que a Defesa Agropecuária não tem convênio com a Prefeitura Municipal, somente a CAT, que trata-se de outra coordenadoria. Informa ainda que o atendimento é feito por uma técnica de apoio à agropecuária, funcionária do Estado, todas as terças e quinta-feiras, e nos meses de campanha de vacinação é feito todos os dias. Ofício 132. Venho pelo presente, em resposta ao requerimento 53, informar que no momento não há projeto que crie um balcão de emprego em nosso município. Ofício 55. Assunto: atende requerimento 34 da Câmara Municipal. Considerando o requerimento 34 da Câmara Municipal do nobre Edil Ariel Pontes, no qual o mesmo solicita informe sobre a agenda cultural para o ano de 2014, vimos pelo presente informar que
Oficina de edição e montagem de filmes, parceria com o Museu de Imagem e Som. Oficina de fotografia, visitas em parceria com a Fundação para o Desenvolvimento da Educação, Museu Histórico, filmes diversos em parceria com a MIS, Relação e Anexo, exposição itinerante, arte e cinema, polos, pôsteres, abril e maio, peças teatrais solicitando junto à Secretaria de Estado de Cultura do Estado de São Paulo, parceria junto aos programas em redes, parcerias com as prefeituras Circuito Paulista, Teatro e Circo. Banda Marcial Municipal de Álvares Machado atende atualmente 70 alunos, corpo musical, linha de frente, projeto de dança 55 alunos e coral 312 alunos. Banda musical 11 de julho atende atualmente 90 alunos. Projeto Guri atende atualmente 210 alunos, entre flautas, clarinetes, sax, trombetas, trombones, euforia, percussão, violino, viola, violoncelo, canto e coral. Biblioteca Castro Alves, biblioteca virtual, acessa SP. Depois está em anexo. Solicito ao diretor legislativo que tire uma cópia para o vereador Ariel. Ofício 52, considerando o requerimento 50 da Câmara Municipal, na qual foi solicitado o custo para o desenvolvimento Agitafera, vim pelo presente informar que foi empenhado o valor de R$ 2.600. Ofício 129, cumprimentando, vem nessa oportunidade encaminhar o projeto de lei 12/2014 para tramitação nesta Casa, na forma do artigo 37, parágrafo 1 da Lei Orgânica Municipal. Vai subir, né? Não, projeto de lei. Projeto de lei 12 de 2014 será encaminhado para as comissões competentes. Passaremos agora a leitura do material recebido por terceiros. Liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde, na competência 9/2011, R$ 130 mil. O governador Geraldo Alckmin comunica, aprovei convênio no valor de R$ 312.446,14 para transferência de recurso financeiro para cobertura parcial de despesa com execução de obras de melhoria de 20 unidades habitacionais no núcleo Parque dos Pinheiros. Liberação de recurso do Fundo Nacional da Saúde, competência 1/2014, no valor de R$ 11.150. Novamente, recursos financeiros da saúde, liberado em 1/2014, R$ 6.043,83. Fundo Nacional da Saúde, liberação de recursos, competência 1/2014, R$ 40.560. Fundo Nacional de Saúde, liberação de recursos, competência 1/2014, valor novamente de R$ 40.560. Saúde novamente, competência 1/2014, recursos liberados no valor de R$ 32.520. Solicito agora ao segundo secretário que faça a leitura do expediente dos vereadores. Requerimentos. Eu leio. Requerimento número 97/2014. Senhora Presidente, considerando que dispõe a resolução número 4 de 2009, que cria medalha de honra ao mérito vereador Quioche Tatizalva, considerando que os alunos do SESI de nossa cidade, Gustavo Ross Miraia, Flávia Mari Samizava, Débora Ioki Pereira Yoshida, João Vitor Ferreira Ferrer, Rebeca Padovani Ederli, Rosana Brambila Ederli, Giovana Lisboa Mezeque e Tânia Mafra Pérez, nos torneios de robótica a nível regional, estadual e federal, tiveram um desempenho excepcional, representando com dignidade nosso município. Considerando que, em função desses resultados, a equipe se classificou para a fase internacional,
que será realizado no mês de maio na Espanha. Requeiro à mesa, na forma regimental, ouvido o plenário, para que seja concedida a medalha vereador Kiyoshi Tatizalva aos alunos supra-relacionados. Sala das Sessões, 10 de março de 2014, vereadores Francis Policati, Pedrinho do Coral, Chiquinho do PT, Nelson do Roque e Carlos Cabreira. Requerimento 97 em discussão. Coloco esse requerimento à disposição de todos os vereadores para subscrevê-lo. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que não se levantar, aprovado por unanimidade. Requerimento número 126/2014. Senhora Presidente, requeiro à mesa na forma regimental, ouvido o plenário para que seja encaminhado expediente ao senhor prefeito, solicitando que nos informe se existe um planejamento voltado para reparos no leito pavimentado com pedra sextavada nas vias do Jardim São José, compreendendo a retirada, nivelamento do piso e recolocação das pedras. Sala das Sessões, 17 de março de 2014, vereador Ariel Pontes. Requerimento 126 em discussão. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar, aprovado por unanimidade. Requerimento número 127/2014. Senhora Presidente, requeiro à mesa na forma regimental, ouvido o plenário para que seja encaminhado expediente ao senhor prefeito, solicitando que nos informe se existe previsão por parte da administração em realizar rodeio na sede do município. Sala das Sessões, 17 de março de 2014, vereador Ariel Fernando Pontes. Requerimento 127 em discussão. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar, aprovado por unanimidade. Requerimento número 128/2014. Senhora Presidente, requeiro à mesa na forma regimental, ouvido o plenário, para que seja encaminhado expediente ao senhor prefeito, solicitando que nos informe se a administração já tem ou tem previsão de implantar cadastro de empresas que queiram se estabelecer em nosso município. Sala das Sessões, 17 de março de 2014, vereador Ariel Fernando Pontes. Requerimento 128 em discussão. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar, aprovado por unanimidade. Requerimento número 129/2014. Senhora Presidente, requeiro à mesa na forma regimental, ouvido o plenário para que seja encaminhado expediente ao senhor prefeito, solicitando que nos informe se existe por parte da administração executando-se a compra de tratores, previsão de aquisição de implementos agrícolas para o apoio aos agricultores de nosso município. Sala das Sessões, 17 de março de 2014, vereador Ariel Fernando Pontes. Requerimento 129 em discussão. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar, aprovado por unanimidade. Requerimento número 130/2014. Senhora Presidente, requeiro à mesa na forma regimental, ouvido o plenário para que seja encaminhado expediente ao senhor prefeito, solicitando que nos informe qual a previsão de limpeza da área do antigo expurgo, localizado na rua Olavo Bilac, confluência com a rua Vicente Dias Garcia. Sala das Sessões, 17 de março de 2014, vereador Ariel Fernando Pontes. Requerimento 130 em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar, aprovado por unanimidade. Requerimento número 131/2014. Senhora Presidente, requeiro à mesa na forma regimental, ouvido o plenário para que seja encaminhado expediente ao senhor prefeito, solicitando que nos informe se existe projeto para a construção de centro comunitário do Jardim Horizonte.
Sala das Sessões, 17 de março de 2014, vereador Ariel Fernando Pontes. Requerimento 131 em discussão. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 132, 2014. Senhora Presidente, requer a mesa na forma regimental, ouvido o plenário para que seja encaminhado expediente ao senhor prefeito, solicitando que nos informe se existe projeto para a implantação de parque infantil na área de lazer do Jardim Horizonte. Sala das Sessões, 17 de março de 2014, vereador Ariel Fernando Pontes. Requerimento 132 em discussão. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 133, 2014. Senhora Presidente, requer a mesa na forma regimental, ouvido o plenário para que seja encaminhado expediente ao senhor prefeito, solicitando que nos informe qual a previsão para a construção do Centro Cultural em nosso município. Sala das Sessões, 17 de março de 2014, vereador Ariel Fernando Pontes. Requerimento 133 em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 134, 2014. Senhora Presidente, requeiro a mesa na forma regimental, ouvido o plenário para que seja encaminhado expediente ao senhor prefeito, solicitando que nos informe se há previsão de construção de teatro em nosso município. Sala das Sessões, 17 de março de 2014, vereador Ariel Fernando Pontes. Requerimento 134 em discussão. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 135, 2014. Senhora Presidente, requeiro a mesa na forma regimental, ouvido o plenário para que seja encaminhado expediente ao senhor prefeito, solicitando que nos informe qual relação à utilização da emenda parlamentar do deputado federal Pena, se existe a possibilidade em utilizá-la no recap do Jardim Horizonte. Sala das Sessões, 17 de março de 2014, vereador Ariel Fernando Pontes. Requerimento 135 em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade. Requerimento 136. Considerando que na confluência do acesso ao Jardim Panorama, via SP 501, com a rodovia Júlio Budisque, existe em ambos os lados a erosão que põe em risco a segurança na via. Requer a mesa na forma regimental, ouvido o plenário, para seja encaminhado expediente ao Dr. João Augusto Ribeiro, diretor regional do DR, e ao deputado estadual Mauro Bragato, solicitando as diligências necessárias visando sanar o problema em epígrafes. Vereador Carlos da Pizzaria. Requerimento 136 em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade. Requerimento 137. Requer a mesa na forma regimental que seja encaminhado expediente ao senhor prefeito, solicitando que nos informe os valores pagos nos últimos 12 meses à empresa terceirizada para serviço de limpeza público no Jardim Panorama e Parques do Pinheiro. Vereador Carlos da Pizzaria. Requerimento 137 em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade. Requerimento 138. Requer a mesa, na forma regimental, que seja encaminhado expediente ao senhor prefeito, solicitando que nos informe quando será feita a reforma ampla e geral no prédio municipal onde funcionam os Correios e o velório municipal. Vereador Carlos da Pizzaria. Requerimento 138 em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade.
Requerimento 139, requer a mesma na forma regimental que seja encaminhado expediente ao senhor prefeito, solicitando que nos informe os motivos pelos quais não foi efetivada a operação tapa-buraco nas vias de passeio público próximas a unidades escolares do Jardim Panorama e Parque dos Pinheiros, haja visto grande fluxo de crianças e jovens, proporcionando desta forma aumento quanto a risco de acidentes. Vereador Carlos da Pizzaria. Requerimento 139 em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade. Requerimento 140. Requer a mesa na forma regimental que seja encaminhado expediente ao senhor prefeito, solicitando que nos informe os motivos pelos quais só se tem feito manutenção e limpeza do ginásio de esporte da EMEF Franco Montoro. Vereador Carlos da Pizzaria. Requerimento 140 em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade. Requerimento 141. Requer a mesa na forma regimental, ouvido o plenário para que seja encaminhado expediente ao deputado estadual Ed Thomas, solicitando diligência junto ao governo do Estado, visando a liberação de recursos financeiros na ordem de 150 mil a serem aplicados em obras de recapeamento urbano, justificáveis em função das más condições do pavimento da maioria das vias urbanas de nossa cidade. Vereador Ariel Pontes. Requerimento 141 em discussão. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade. Requerimento 142, considerando que com o recapeamento da rua Guarucaia, o obstáculo existente próximo ao número 538, Bar e Mercearia Gomes, perdeu sua eficiência, tornando-se insuficiente como mecanismo redutor de velocidade. Requer a mesa na forma regimental, ouvido plenário, para que seja encaminhado expediente ao senhor prefeito, solicitando que nos informe se a administração tem previsão para a reconstrução do obstáculo supracitado. Vereadores Pedrinho do Coral, Francis Policati, Chiquinho do PT, Nelson do Roque, Carlos Cabreira. Requerimento 142 em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade. Requerimento 143. Considerando que os mecanismos de escoamento de águas pluviais, dado ao grande fluxo, não são suficientes para suportar a demanda da Avenida Brasil, sentido praça e vias confluentes, causando assim vários danos ao pavimento das vias. Requer a mesma na forma regimental que seja encaminhado expediente ao senhor prefeito, solicitando que nos informe se a administração tem planos em melhorar o escoamento de águas pluviais no local citado, bem como efetivar os devidos reparos no leito da via. Vereadores Pedrinho do Coral, Chiquinho do PT, Francis Policati, Nelson do Roque, Carlos Cabreira. Requerimento 143 em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade. Requerimento 144. Requer a mesa na forma regimental que seja encaminhado expediente ao senhor prefeito, solicitando que nos informe como se encontra o processo licitatório destinado à contratação de obras de recap das ruas do Jardim Maria de Lourdes 1 e 2, tendo em vista que o montante de 300 mil já foi liberado pelo governo estadual e destinado a este fim, conforme solicitação realizada em 19 de abril de 2013. Requerimento 144 em discussão. Coloco o requerimento à disposição de todos, de maneira especial o vereador Festo, que mora no bairro. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade. O requerimento anterior sobre os 300 mil foi feito pelos vereadores Francis Policati, Pedrinho do Coral, Chiquinho do PT, Nelson do Roque e Carlos Cabreira. Requerimento 145. Requer a mesa na forma regimental, ouvido o plenário, para seja encaminhado expediente ao senhor prefeito, solicitando que nos informe se a administração tem previsão para retirada do entulho e limpeza da área do antigo expurgo, e quando iniciará a construção do Centro Cultural. Vereadores Francis Policati, Pedrinho do Coral, Nelson do Roque, Carlos Cabreira e Chiquinho do PT. Requerimento 145 em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade. Requerimento 146.
Considerando que a ponte de madeira sobre o córrego Pindorama, bairro Catanduva, necessita de reparos urgentes a fim de preservar a segurança no trânsito local, requer a mesa na forma regimental, ouvir o plenário para que seja encaminhado expediente ao senhor prefeito, solicitando que nos informe se há previsão de reparos ou reconstrução da ponte supracitada. Vereadores Pedrinho Coral, Franz Policati, Nelson do Roque, Carlos Cabreira e Chiquinho do PT. Requerimento 146 em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que não se levantar, aprovado por unanimidade. Requerimento 147, requer a mesa na forma regimental que seja encaminhado expediente ao senhor prefeito, solicitando que nos informe como se encontra o projeto da piscicultura em nosso município. Vereadores Francis Policati, Pedrinho Coral, Carlos Cabreira, Nelson do Roque, Chiquinho do PT. Requerimento 147 em discussão. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que não se levantar, aprovado por unanimidade. Requerimento 148. Considerando que esse município foi contemplado com o montante de 600 mil para utilização na coleta, considerando que esse município foi contemplado com um montante de 600 mil para utilização na coleta seletiva, pleito conquistado pelo senhor Nelson Bugalho, que para sua efetivação necessita de adequação na usina de compostagem, com prazo estipulado até o final do ano de 2013. Solicitamos que nos informe se há previsão para a liberação deste junto à CESP, tendo em vista que as adequações ainda não foram realizadas. Vereadores Francis Policati, Pedrinho do Coral, Chiquinho do PT, Carlos Cabreira e Nelson do Roque. Requerimento 148 em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar, aprovado por unanimidade. Passaremos agora para as moções. Moção 6 de 2014. O vereador que esta subscreve requer que, após tramitação regimental, que seja apresentada a moção de aplauso aos diretores e membros do Centro de Pesquisa Monsenhor Nakamura pela comemoração do 104º aniversário de falecimento do servo de Deus, Monsenhor Domingos Nakamura, em evento realizado no último dia 9 de março de 2014. A presente moção tem como fundamento enaltecer e homenagear os diretores e membros do Centro de Pesquisa Monsenhor Nakamura pelos relevantes serviços prestados em prol da preservação da história e cultura de nosso município. Requer-se outro sim que seja dado conhecimento da presente ao Monsenhor Francisco Haru Hirata, presidente do Centro de Pesquisa Monsenhor Nakamura. Vereador Festo José Silvério. Moção de aplauso 6 de 2014 em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar, aprovado por unanimidade. Moção 5 de 2014. O vereador que essa subscreve requer que, após tramitação regimental, que seja apresentada a moção de aplauso aos policiais militares Adão Luquete e Francisco Jaime Furlan pelo evento de suas aposentadorias ocorrido recentemente, devendo esta Casa de Leis enaltecer e homenageá-los pelos relevantes serviços prestados em prol da nossa coletividade. Tal homenagem tem como escopo o longo tempo de serviço prestado pelos citados policiais militares em prol de nossa coletividade, fazendo com dedicação, zelo e responsabilidade, trazendo aos munícipes de Álvares Machado maior segurança e tranquilidade. Requer-se outro sim que seja dado conhecimento da presente aos policiais militares Adão e Furlan. Vereador Festo José Silvério. Moção de aplauso 5 de 2014 em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar, aprovado por unanimidade. Passaremos agora para as indicações. O vereador Festo José Silvério coloca as moções à disposição de todos os vereadores para que possam ser subscritas. Indicação 45 de 2014. Considerando que muitos proprietários de imóveis lindeiros à rua Virgílio Ferruz
não implantaram como manda a lei o devido passeio público, fazendo com que o mato crescesse, impossibilitando o uso pelos pedestres que transitam pela via, aumentando o risco de acidentes. Indica ao senhor prefeito para que determine providência ao setor competente, objetivando a notificação aos proprietários lindeiros à rua Virgílio Ferrucci, visando a implantação do passeio público, aonde ainda não foi feito. Vereador Carlos Cabreira. Indicação 46. Considerando que o grande número de unidades habitacionais da CDHU, o fluxo de veículos e pedestres da rua Nivaldo Zorzato é intenso e incompatível com as dimensões atuais da via pública. Indica ao senhor prefeito para que determine providência ao setor competente, objetivando a elaboração do projeto que vise redimensionar com a devida sinalização a rua Nivaldo Zorzato, confluência com a rua Presidente Prudente, tornando-a compatível com a demanda de tráfego para o local. Vereador Carlos Cabreira. Indicação 47. Considerando as atuais condições de conservação do pavimento das ruas do Jardim Raio do Sol, o que dificulta a sobremaneira um tráfego seguro de veículos e pedestres, indica ao senhor prefeito para que determine providência ao setor competente, visando efetuar tapa-buraco nas vias citadas supra. Vereadores Pedrinho do Coral, Chiquinho do PT, Francis Policati, Nelson do Roque, Carlos Cabreira. Passaremos agora para a palavra dos vereadores inscritos. Inscrito na ordem no expediente, o vereador Ariel Pontes. Boa noite, senhora presidente, primeiro e segundo secretário, nobres pares, assembleia presente, funcionários desta casa, ouvintes da Rádio Vida FM e internautas TV Foto Bruno. Eu gostaria de me reportar ao ofício encaminhado a esta casa de lei em resposta a um requerimento que cobrava o plano ou agenda cultural do município para o ano de 2014. Eu gostaria de parabenizar aqueles que têm desenvolvido as atividades que estão aqui relacionadas, como banda marcial, projeto Guri e outras atividades. Eu apenas gostaria também de deixar claro que quando eu comentei naquele requerimento sobre uma agenda cultural, é porque muitas vezes eu já comentei nessa casa de leis que a cidade de Presidente Prudente nos últimos anos passou por uma revolução cultural, tendo praticamente em todos os finais de semana e também durante a semana muitas vezes apresentações de peças de teatro, atividades culturais de modo geral. Então aqui consta apenas solicitações ao governo do estado, junto à Secretaria de Estado da Cultura, de apresentação de peças teatrais ao município, e eu espero muito que isso possa ocorrer. Nos anos anteriores, apenas no ano passado, salvo engano, apenas uma peça teatral veio ao município. Não era uma peça teatral para o público jovem, muito menos para o público infantil, e o que eu gostaria que ocorresse é que todas as faixas etárias do município pudessem ser contempladas com peças teatrais que sabidamente se apresentam sem custo nenhum, com projetos do governo do estado em vários municípios da região. E também gostaria de me reportar aos ofícios, aos requerimentos do dia de hoje, que pedem informações sobre o Salão Comunitário de Jardim Horizonte, parquinho na Praça de Jardim Horizonte, e também em relação ao recurso destinado pelo deputado federal Pena para o nosso município. O parquinho do Jardim Horizonte, ele vem sendo pedido por mim desde janeiro do ano passado, quando ainda a senhora era prefeita interina. Depois, quando o Horácio
assumiu, novamente foi pedido o projeto desse parquinho. Nós estivemos lá com as meninas Valéria e a Carol, medindo a área para a construção do campo e também pensando no local onde seria possível a instalação dos aparelhos do parquinho. Depois, o próprio prefeito Horácio esteve comigo visitando a praça e eu mostrei para ele onde as duas tinham se posicionado como local apropriado para tais construções. Desde então eu venho esperando os projetos de construção do campo, que seria semelhante a um campo que existe muito pequeno, que não atrapalharia de maneira nenhuma a pista de caminhada do Jardim Horizonte. Seria um campo nas dimensões do campo que está acoplado junto à Polícia Militar na entrada de Presidente Bernardes, um campo com proteção, com tela, para que a bola não fuja para a Avenida Arthur Buigues, Avenida da Amizade. E então, por isso eu cobro aqui. Em relação ao asfalto do Jardim Horizonte, também o projeto está pronto, porém não há recurso destinado para o recap do Jardim Horizonte. E em algumas conversas com o Horácio, ele disse que, conforme também dito no ano passado, dentro em breve, tendo recursos, poderia atender o recap do Jardim Horizonte. Agora chega o aviso, o comunicado desse valor enviado pelo deputado Pena. Eu espero que o prefeito possa nos atender com o recap do Jardim Horizonte. E também, para finalizar, eu gostaria de me reportar a um pedido de 150 mil em recap ao deputado federal Ed Thomas. Na quinta-feira eu estive lá mais uma vez pedindo ao Horácio para que olhe para o recap do Jardim Horizonte, e ele pediu-me que ligasse ao deputado, solicitando a ele esse valor de 150 mil, que parece pouco, mas para uma cidade tão castigada como a nossa, ajudaria sem dúvida nenhuma. Se fosse apenas uma rua que essa verba pudesse levar ao recap, eu já ficaria muito tranquilo. Eu havia dito que encerrava já, mas eu gostaria de pedir também um apoio à bancada do PSDB em relação a um ofício entregue ao deputado Mauro Bragato, deputado que muito tem ajudado o nosso município. Aqui nesse relatório, em relação às atividades culturais do município, eu espero que muito em breve, com a cobrança de vocês e o empenho do deputado, que o número de alunos, de 210 alunos do projeto Guri, possa aumentar muito mais, considerando que esse projeto hoje só se desenvolve em uma única parte do dia, né? Então eu pedia nesse ofício a ampliação. Os coordenadores do projeto, em requerimentos enviados a eles no ano passado, respondiam que estavam avaliando a possibilidade, os recursos financeiros dos quais dispunham. Então espero que isso já tenha chegado lá. Sem dúvida nenhuma já chegou. Mauro Bragato vai sempre à frente de tudo, como tem dito a nossa presidente, abrindo as portas, que ele possa abrir as portas também para ampliação do projeto Guri. E o Street Dance, muito em breve, será incluído também. Se eu não me engano, a partir de abril já teremos aulas de Street Dance em um polo na sede, no município, e um outro polo que vai atender lá os jovens do Parque dos Pinheiros e Jardim Panorama. Muito obrigado, boa noite. Boa noite. Não havendo mais vereadores inscritos no expediente, passaremos para a ordem do dia. Projeto de lei número 32 de 2013, autor Chiquinho do PT, objeto: cria Comissão Interna de Prevenção a Acidentes, a CIPA. Projeto de lei 32 de 2013 do vereador Chiquinho do PT, em segunda discussão.
Em discussão? Em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que não se levantaram. Aprovada em segunda discussão. Passaremos agora para a explicação pessoal. Inscrito o vereador Pedrinho do PV. Pedrinho do Coral, vai lá. Senhora Presidente, primeiro secretário Chiquinho, senhores vereadores, Assembleia presente, telespectadores via internet, TV Foto Bruna, senhores ouvintes da Rádio FM 104,9, Rádio Vida, boa noite a todos, a todas. Senhora Presidente, quero fazer algumas colocações sobre os trabalhos da semana e vou também falar sobre os requerimentos de hoje também. O requerimento número 142 da reconstrução de obstáculo na rua Guarani, Jardim Bela Vista, ponto de referência ali em frente do bar do senhor, bar Mercearia Gomes, do senhor proprietário Mazin, devido ao recap que houve lá na época da gestão passada, do Dr. Juliano, aquele obstáculo perdeu sua força ali, porque com o recap ele acabou perdendo a sua agilidade ali, né? Sua eficiência, né? Tornando-se insuficiente como mecanismo de redutor de velocidade, devido ao recap do pavimento da rua. Então a gente está pedindo para prolongar aquele obstáculo ali, levantar ele mais, porque ali o fluxo de carro, crianças que saem ali da escola Ito Polidório, Tereza Ito Polidório, está ocorrendo ali um risco das crianças se acidentarem. Inclusive os moradores ali têm cobrado muita gente, até o senhor Mazinho ali também da mercearia. Tá? Pedir para o senhor prefeito também tomar as devidas providências. O requerimento número 143, aqui no Jardim Raio do Sol, na Avenida Brasil também, de frente da residência número 315 do senhor Joel da Silva Rego, ali está um escoamento de água muito grande devido à inclinação da rua, está uns buracos muito grandes, ali vai ter que fazer uma canaleta de escoamento das águas, porque desce muita água das casas de cima e está virando uma erosão muito grande. Ali tem que fazer um reparo e fazer uma canaleta para escoar aquela água ali naquela rotatória da pracinha ali do Raio do Sol. Também pedimos para o senhor prefeito agilizar também junto com o setor de obra. O requerimento também 144, o requerimento 145, limpeza dos terrenos ali do antigo Salão dos Expurgos. Ali também está o mato grande, né? Pedir para o senhor prefeito pedir para roçar, né? Empresa terceirizada. E assim também nós solicitamos ano passado, junto com a comissão de trânsito, né? Junto com a senhora, o Chiquinho, junto com toda a equipe, né? Para a retirada daqueles entulhos, né? E o prefeito comprometeu que ia limpar aqueles entulhos, porque serviria do estacionamento. Inclusive o FES também tem comentado a respeito lá, né? Dessa área, que é muito importantíssimo, assim que não saia o projeto do Centro Cultural. Então vai ser utilizado, porque ninguém sabe quando vai ser executada essa obra, né? Pode demorar um tempo, né? Então vamos aproveitar aquela área que eu passei lá, estive olhando, além do mato, está muito alto, e os carros estão tudo na rua, os ônibus, carro, e não tem onde estacionar por causa do mato, os entulhos que está lá. Então o senhor prefeito vê se agilizar, se agendar, porque ficou de limpar aquela área lá. A gente está aguardando também para limpar aquela área. O outro requerimento também, o requerimento 146, que nós tivemos essa semana lá no córrego Pindorama, lá, ali no bairro Catanduva. Passamos lá ontem, né? A senhora, o Chiquinho, esteve lá. Estavam os buracos, as vigas de madeira toda arrebentada, inclusive o animal caiu lá, né? Acabou se machucando. Então o Chiquinho ligou para o senhor Vicente, agradecemos o senhor Vicente, foi lá, fez o reparo, que eu passei lá ontem, trocou todas aquelas vigas que estavam quebradas, mas eu estive verificando, analisando a ponte lá ontem, a ponte está toda podre, ela está até afundando as cabeceiras,
os pilares dela está tudo prodecendo com os cupim, e segundo o senhor Vicente, diz que vai reconstruir outra ponte nova lá. Então os moradores lá do bairro Catanduva está cobrando e pediu para agilizar, porque senão eles vão ficar sem passagem ali do escoamento das safras, né? Que eles mexem com verdura, né? E para outras finalidades também, carro escolar, né? Senão vai ficar interditado lá. Eles estão correndo risco, inclusive diz que até desce dos carros, com medo que a ponte venha desabar. Então vamos aguardar, senhor prefeito, junto com o setor de obra, fazer essa ponte nova, reconstruir outra ponte de madeira, certo? Outro também, o requerimento aqui, deixa eu ver. Não, a indicação 47, também eu queria fazer uma colocação sobre a necessidade de tampas-buraco em todo o bairro aqui do Raio do Sol. Está também cheio de buraco, inclusive nessa rotatória ali do lado dessa residência, onde a gente está pedindo essa canaleta, tem uma erosão muito grande ali, justamente na curva. Para isso tomar providência também, além de tampar esses buracos, tampar os buracos também do bairro, que o bairro também tem vários locais de buracos nas ruas, né? E eu quero também deixar um aviso aqui, dizendo que já iniciou a limpeza ali da área de lazer do Jardim São José, da Praça Antônio Gatti Cadete. Já roçaram com o trator e hoje a empresa Construtop começou a roçar com a máquina, e a gente está pedindo para agilizar no geral aquela limpeza ali. Não só a limpeza, mas também os tampa-buraco da pista de caminhada, que a gente também fez essa colocação junto com o setor de obra, e estamos aguardando para tampar os buracos também do pavimento, senão o pessoal, os usuários, não dá para utilizar aquela pista, que tem muito buraco na pista de caminhada, né? Então pedimos para o senhor prefeito também agilizar essa parte. Quero fazer também uma complementação aqui do nosso amigo vereador Ariel Pontes também, sobre o requerimento que ele colocou hoje, sobre os reparos lá das pedras. Viu, vereador, a gente já fez vários pedidos lá, nessa parte desses reparos, e a gente pede também que não só a troca ali dos bloquetes, porque está tudo afundado, cheio de buraco, está péssimo ali, os carros passam batendo, e a gente precisava também entrar com um projeto ali, de uma infraestrutura de galeria, porque se não implantar galeria ali, aquele bairro ali nunca vai ficar bom, porque desce muita água. Ali é um ponto muito crítico, muito acidentado. Sem galeria, ali necessita muito de galeria. Então a gente está aguardando, se é possível, senhor prefeito, executar projetos para a gente buscar recursos também, né? É só isso que eu queria deixar, e meu muito obrigado. Inscrito também a vereadora Francis Policatti. Boa noite, primeiro secretário, segundo secretário, nobres pares, a todos presentes, a você que nos acompanha através da TV Foto Bruna, que nos ouve através do rádio Vida FM. Gostaria de iniciar a minha fala me dirigindo ao requerimento, a resposta do requerimento 28, onde fala da usina de compostagem. Hoje nós fizemos um novo requerimento, perguntando a respeito da liberação de 600 mil de recursos que o Nelson Bugalho havia conseguido junto à CESP para o nosso município. No entanto, para que esse recurso chegasse, era necessário adequações na usina de compostagem. Por isso, então, que nós fizemos, não somente por isso, mas principalmente pela questão de condições de trabalho e de vida das pessoas que trabalham na usina de compostagem. Nós investiríamos 200 mil reais nessa usina de compostagem e receberíamos 600 mil da CESP para ser aplicado em caminhões e em melhorias para a coleta seletiva. E até o momento, essas adequações não foram feitas e nós não temos notícias de que esses 600 mil chegou. E a preocupação é de perdermos esse recurso, porque ele é um prazo. E na resposta que veio em relação à usina de compostagem, como estava o processo,
colocou-se o seguinte, que a licitação, ela teve início em 13/3, período em que eu estava como interina, e foi homologada em 23/4. E com informações de dotação orçamentária de recursos próprios. Faríamos com recursos próprios, mas receberíamos 600 mil da CESP. Ficaríamos em caixa com 400 mil reais. E além de dar condições melhores e dignas para as pessoas que trabalham lá. E foi firmado o contrato com a empresa vencedora. Nós assinamos e demos a ordem de serviço para se iniciar. Porém, na ocasião não foi emitida a ordem de serviço. Na verdade, a ordem de serviço foi emitida, o prefeito entrou uma semana depois e cancelou a ordem de serviço. E a resposta é, por falta de recursos próprios. Isso é uma mentira. No final do ano, o caixa de recursos próprios da prefeitura fechou com 3 milhões de reais. Então, 189 mais ou menos, que foi o que ficou, para 3 milhões, é uma diferença muito grande para dizer que uma licitação para dar melhor condições de vida para um povo, que contribui para o nosso município, porque não tinha recursos. Não acredito na má intenção do prefeito Horácio. O conheço pouco, mas acredito na bondade do seu coração. Eu acredito que se ele tomou essa decisão de não fazer, é porque alguém disse a ele que não tinha recursos, mas que esse recurso existia. Tanto é que no final diz que no final do ano eles tentaram chamar a empresa, mas a empresa não quis porque não iria fazer pelo mesmo valor, porque já havia tido um aumento de preço. Ou seja, nós tínhamos uma licitação pronta, aquele povo poderia já estar em condições melhores, nós temos nos nossos caixas o recurso da CESP, e hoje vai ter que ser feito e ainda pagando mais, com dinheiro que ficou em caixa. O dinheiro público é para ser investido para o povo. Precisamos ter uma margem de segurança? Sim, mas ela deve ser aplicada. Administrar uma empresa pública não é administrar uma empresa privada, né? Então, quando eu vejo informações como essa, que não havia recursos, e até eu solicito ao diretor legislativo que faça um requerimento, não para essa sessão, porque nós teremos um evento com o deputado Reinaldo Augusto, mas para a próxima, solicitando o fluxo de caixa e o saldo de caixa em abril, maio, junho, julho, agosto. Se não tinha recursos, vamos ver se não tinha mesmo. O papel aceita tudo. Mas o saldo que nós temos é de 3 milhões no começo de janeiro. Como é que não tinha dinheiro? E o povo continua lá esperando emenda de deputado, gente. Pega essa emenda de deputado e põe em recap, mas dá condições melhor para aquele povo. Eles vão ficar esperando até quando? Convido vocês e a comunidade que assiste, sei lá, vai lá e vê qual é a situação. Se hoje eles têm um ventilador, foi porque o Toninho do sindicato comprou com dinheiro dele, do bolso dele, e colocou. Só que hoje é verificado, veio para mudação do orçamentário. Mas não é orçamentário. Então, eu peguei e o assessor do deputado para que a gente mudasse o objeto. Não precisa mudar só em acender, não dá nem nada no objeto. E aí o conselho assim, como é que você fizesse assim mesmo, que vocês estão vindo na liberada. Nós conseguimos estar aí, mais de 60 mil, a gente consegue fazer tudo o que você tem que fazer lá e só aqui. Então, só 60 mil, isso não é uma aplicação, mas eu tenho esses 60 mil à disposição para ver. Esse que não valor. Mas se você olhar, a licitação foi feita 13/3. Que dia é hoje? 17/3. Tem um ano. Um ano. É que as pessoas, talvez elas não entendem por que eu cobro tanto, porque elas não visitaram e não viram a situação daquela comunidade, daquele povo que está prestando um serviço para a nossa comunidade. Por isso que eu cobro, porque eu continuo frisando: a prioridade em qualquer município
A prioridade em qualquer administração tem que ser pessoas. Pessoas. Obras é importante? É. Mas a prioridade tem que ser pessoas. Depois, vamos para as obras. Também gostaria de falar a respeito do requerimento 74, do projeto de piscicultura. Apenas 3 municípios do estado de São Paulo foram contemplados com esse projeto, que foi o nosso e mais 2 municípios. E o que nós ganhamos com isso? Um trator hidráulico, uma retroescavadeira hidráulica, em quase R$500 mil para a implantação da piscicultura. No nosso município nós não temos rio, mas pode ser feito açudes. E o mercado é um mercado muito promissor, o de peixe. Então nós gostaríamos de saber como é que se encontra esse processo, porque foi publicado no Diário Oficial o nosso projeto sendo aprovado e o nosso município sendo contemplado com essa máquina da piscicultura. Então nós gostaríamos de saber como é que se encontra e quando é que se chegará, né? Também, em relação ao recap do Maria de Lourdes 1 e 2, no dia 19 de abril, quase um ano atrás, hoje é dia 17, quase um ano atrás, nós solicitamos recurso para o Geraldo Alckmin, quando ele esteve na inauguração do Copom e também em Santo Expedito, na missa, e ele sinalizou positivamente que enviaria o recurso. Na época nós pedimos 250 mil, mas ele enviou 300 mil, que seria para o Jardim Maria de Lourdes 1 e 2, né? Esse dinheiro já chegou nas contas públicas e nós gostaríamos de saber quando é que vai ser feito o recap do Maria de Lourdes. Foi um pedido do Festo, do vereador Festo, enquanto eu estava como prefeita interina. O dinheiro chegou e nós queremos o recap nas ruas do bairro, que foi para lá que foi pedido e é para lá que tem que ser aplicado. Também falar a respeito do reajuste do Vale Alimentação. Hoje nós estivemos com o prefeito, os vereadores, né? Alguns não puderam estar presentes porque estavam trabalhando, o Ariel dando aula, Carlos nos seus compromissos, mas estivemos eu, Carlos Cabreira, Festo, seu Nelson do Roque, Chiquinho e o Pedrinho, solicitando melhorias para os nossos funcionários. Semana passada o Chiquinho utilizou essa tribuna falando a respeito da reposição salarial. O nosso jurídico já deu um parecer que não pode ser escalonado. O reajuste tem que ser igual para todos os servidores. O projeto de lei do prefeito é dar a reposição inflacionária, 7%, seria 5,91 e ele arredondou para 7%. E hoje em discussão nós solicitamos que aumente esse valor para melhorar aí as condições de vida e de aquisição dos servidores, né? O prefeito ficou de estudar, a gente acredita no bom senso dele que vai ter uma melhora para todos os servidores. Ficou quase fechado aí, né, num percentual, mas vamos aguardar o prefeito, antes de anunciar, vamos aguardar o posicionamento dele. Nós também solicitamos a melhora no ticket, no Vale Alimentação, que ele também ficou de estudar, pelo menos a reposição inflacionária, porque se não passar esse ano uma melhora, pelo menos a reposição inflacionária, vai ficar defasado. Em outros municípios o valor do Vale Alimentação é de R$500 e aqui é de 250. Então, seria bom que pelo menos fosse para 300. Mas se der a reposição, já não defasa tanto. E nós também solicitamos o aumento no valor da remuneração dos estagiários. Hoje um estagiário da prefeitura recebe R$400, trabalha 6 horas para receber R$400. Muitos não conseguem nem pagar a faculdade com esse valor. Então o prefeito também ficou de estudar essa possibilidade, sinalizou muito positivamente em relação ao aumento do estágio, da remuneração do estágio. O ticket, vamos aguardar. O reajuste salarial, ficamos de nos reunir novamente sexta-feira, todos os vereadores já estão convidados. Sexta-feira ficamos de novamente nos reunir com uma tabela de projeções. E do plano de carreira nós solicitamos que haja mais critérios dentro do plano de carreira para melhorar a situação de vida daqueles que ganham pouco. Hoje no nosso município ainda há trabalhadores que recebem menos que um salário mínimo, seu salário base é menor do que o mínimo, mas a prefeitura, por lei federal, ela complementa, porque nenhum funcionário pode receber menos do que o mínimo.
Mas essa situação, ela tem que ser modificada, porque eu acredito que é humilhante para o servidor dizer: eu recebo menos do que um salário mínimo e a prefeitura tem que complementar o meu salário. O operário é digno do seu sustento. Então isso precisa ser alterado. E na conversa com o prefeito Horácio, nós colocamos que isso não impactaria em nada a folha de pagamento, porque essa adequação já acontece. Mas por que não colocar isso no salário do servidor, para que ele pelo menos tenha o gosto de dizer: eu recebo pelo menos o salário mínimo, e não, eu recebo menos do que o salário mínimo. Então essas têm sido as nossas lutas, sempre em prol do bem comum. Também colocar o Mauro Bragato, agradecer o Mauro Bragato. Hoje à tarde nós estivemos com ele, junto com o seu Sana, com os vereadores Festo, Carlos, o Pedrinho, o seu Nelson. O Chiquinho não pôde estar presente porque ele estava com o Quirino, né? O Chiquinho, que tem feito um trabalho muito bonito. Parabéns, Chiquinho, na área do esporte. Ele se reuniu com o Quirino para tentar implantar aí no nosso município a primeira corrida, é isso? Atletismo? Atletismo e corrida do nosso município. Chegamos, ele ainda estava no campo municipal com o Quirino, mostrando a estrutura que temos, conversando. Parabéns pelo seu trabalho. E ficou o Mauro Bragato de marcar uma reunião na Artesp para ver se a gente consegue minimizar o problema causado pela CART em ter colocado a conversão após o SUCão. Esse foi um ponto que nós batemos muito o ano passado, que não foi dado muita importância e que gerou um grande transtorno para todos nós, como foi anunciado nessa tribuna por muitas vezes por essa vereadora. Estamos aí aguardando. A gente acredita na força que o deputado Mauro Bragato tem junto ao governo. Teria outras coisas, mas pelo avançar da hora, deixo para a semana que vem. Quero agradecer a todos, dizer que essa semana nós estaremos novamente com o deputado Mauro Bragato e o prefeito Horácio Fernandes em São Paulo, pleiteando recursos. O prefeito já disse que vai pleitear recursos para o RECAPS do nosso município. E vamos estar lá. A nossa intenção é todos juntos trabalharmos pelo bem comum. Mas que a verdade seja sempre dita e que os recursos não sejam desviados para as outras obras. Obrigada. Senhora Presidente, quero fazer um cumprimento sobre aqui a travessia aqui da Bilo Notário, para o SUCão aqui para Poço do Gava. Nós estivemos junto no início do ano passado, junto com a senhora, acho que alguns vereadores estavam presentes. Estava também presente os engenheiros da CART, do DR, para a gente estudar esse retorno. Inclusive aqui a rotatória do Matsuda, estivemos no local estudando e demorou um pouco essa agenda dessa reunião lá em São Paulo, na Artesp, para a gente reverter esse retorno lá do Poço do Gava. Levamos o ofício, levamos os croquis para estudar lá junto com o secretário. Mas só que aí o tempo foi curto, demorou muito para agendar, ficou 90 dias para agendar essa reunião lá com a Artesp, e com isso a obra iniciou lá, então ficou difícil para trazer esse retorno. E essa fala que tivemos lá junto com o deputado Bragato, agradecemos o deputado Mauro Bragato, que sempre tem nos acompanhado, ajudado muito o nosso município, e ele ficou de rever junto com todos os vereadores uma nova agenda lá em São Paulo, né? Isso que ele deixou esse parecer, para ver se faz uma melhoria. O senhor Nelson do Roque também tem o pedido dele também, ali naquela passagem de gado, para ver se eles consigam fazer uma passagem inferior, porque com aquele New Jersey ali na rua Raposo Tavares, vai impedir a passagem para lá, porque ali é uma rodovia antiga, né? E precisa ser agilizada essa parte, porque está penalizando todos os moradores que moram do outro lado. Com o crescimento da cidade, vai ficar muito difícil, porque a cidade está crescendo, a gente precisa já agilizar essa parte. A senhora está por dentro, se a senhora quiser fazer alguma colocação? Inclusive, nós estivemos na CART o ano passado mais de 3 vezes, e entre outros assuntos, esse sempre esteve na pauta. Sempre esteve na pauta o trevo do Matsuda, sempre esteve na pauta essa relação da passagem, de se mudar do quilômetro 582 para o 579. Né? Não nos deram ouvidos, como a CART tem feito em muitos municípios, feito baianada, vamos dizer por aí, né? Tem feito coisas erradas, causado transtorno. Eles não entenderam que o Abílio Notário é a segunda entrada de Alves Machado, é acesso para o município, não é estrada vicinal, é acesso do município.
Se vamos conseguir, particularmente eu acho muito difícil reverter. A construção da reversão já está lá. Construir um trevo, construir um viaduto, uma passagem por baixo, teria aí que tem a estrada. Vamos ser bem realistas, né? Eu acredito que o que nós não podemos é criar expectativas se não vai ser atendido. Se nós não conseguimos isso, brigando antes de ser construído, agora que está sendo construído, a não ser que o Estado, que o Mauro Bragato, com a força que ele tem com o Estado, que o Geraldo Alckmin diga, faça. Mas se for pleiteado pela CART, a CART dificilmente fará. Ela está pouco se lixando para o nosso município. Aliás, a CART está pouco se lixando para os municípios da nossa região. Há 18 anos ela tem tirado recursos da nossa região, tirado recursos da nossa cidade, numa pista aí que era uma pista dupla simples, sem segurança nenhuma. Depois de Santa Anastácio, uma pista única, e que nem nos atender quando nós falamos de uma confluência e quando nós falamos de uma entrada, que é o caso do Matsuda, ela disse que o problema não era dela. Nem sequer para jogar raspa de asfalto, então, para fazer um acostamento na entrada do Matsuda, ela falou que podia. É uma empresa que só sabe tirar. E o pouco que tem feito é porque ela tem recebido multas diárias da Artesp, para que ela possa aí concluir, embora atrasado, aquilo que é obrigação em edital. Mas nós vamos lutar, porque brasileiro não desiste nunca. Vamos continuar lutando. Mas eu não acredito que a gente vá conseguir muitas coisas. Pela CART, não. Mas vamos acreditar, não podemos perder a esperança. Além disso, nós temos o pedágio, né? A arrecadação do pedágio, que já também ajuda bastante para o nosso município. Então, tudo isso aí está entrando, arrecadação. Então, eles também têm que investir esse dinheiro que faça essa passagem aí, que nesse Nelson também tem cobrado muito, né? Para agilizar o problema do lado de lá. Como que Presidente Prudente tem vários viadutos, porque Alves Machado não pode ter, só tem um, né? Então tem que ser ampliado, sim. Então nós temos que bater e lutar que essa passagem sai, né? É uma luta. Esse é o nosso desejo. É uma luta que a gente já travou ano passado e vamos continuar. Mas como o Ariel sempre coloca, a CART é que nem a Kaiowá, só sabe tirar, pouco sabe dar, né? Boa noite a todos. O ano passado, através dessa casa, eu pedi para a CART, ela nos explicasse quanto ela arrecadou no ano passado. Então, nós não tivemos resposta disso. Esses milhões que vão levar, não tem nenhuma lei. Seria mais nós colocamos mais uma vez para entender na CART, para que ela nos informe quantos milhões ela também disse lá na nossa região, nada como investir. Esses investimentos que estão sendo feitos aqui, isso não é recurso da CART, isso é recurso do governo do Estado. O governo do Estado, quando pediu a CART que assumisse essas duas, acesso ao programa e a rua lá, ele certamente fez concessões à CART. A CART não ia abraçar essas estradas, porque isso não foi só na rua. Não ia abraçar isso para tirar os povos dela. É uma empresa privada, uma empresa que funciona mais ou menos como as várias empresas que foram privatizadas. Eu vejo isso é uma privatização do serviço. Imagine você se essa arrecadação fosse feita pelo próprio Estado, se tivesse uma empresa estatal da nossa região, que revertesse todo o dinheiro arrecadado para a melhoria da nossa região. A CART não podia ser passada para a China. Melhoria de bom. E a nossa região, ela tem um alto índice de acidentes. Quantas vidas já foram ceifadas? Mas vamos continuar cobrando. Essa é a nossa função. E é para isso que nós estamos aqui. Boa noite a todos. Gostaria também de convidar todos os vereadores e a você que nos acompanha através da TV Foto Bruna, da Rádio Vida FM.
segunda-feira que vem, dia 24 de março, nós teremos uma palestra a respeito de desenvolvimento regional. Esta é a hora de nós mudarmos o rumo da política do nosso Estado, do nosso país. Se nós queremos uma política diferente, agora é o momento de nós refletirmos e conscientizarmos as pessoas. Por que a nossa região, com a mesma idade que tem Bauru, que tem Garça, que tem aí as regiões para cima do rio Tietê, são mais desenvolvidas do que a nossa? O que nós precisamos fazer para que a nossa região também se desenvolva? E essa palestra fala a respeito disso, dessa conscientização política, de que do rio Tietê para cima, mais de 85% dos deputados federais e estaduais estão concentrados nessa região. Nós temos, graças a Deus que temos, o deputado Mauro Bragato, o deputado Reinaldo Augusto e o Ed Thomas, mais 3 deputados para metade do estado de São Paulo, e 75 deputados para a outra metade. É muito desproporcional. E se nós olharmos a quantidade de eleitores que nós temos na nossa região, nós elegeríamos tranquilamente mais representantes para trazer não só recursos, mas também para trazer projetos para a nossa região. Então é uma palestra que traz, com dados técnicos, essa visão para nós. Pelo menos mudou muito a minha visão política depois que eu assisti essa palestra. Precisamos manter, como diz o palestrante Reinaldo Augusto, precisamos manter os deputados que temos, apoiá-los e trazer mais deputados para a nossa região, elegermos mais deputados na nossa região. Chega de ficarmos votando em deputados de São Paulo, de grandes centros. Precisamos eleger pessoas que têm compromisso com o nosso povo, que olhem nos olhos do nosso povo, que chore com o nosso povo e conheça a nossa realidade. Chega de ficarmos vivendo com migalhas que esses deputados, em época de eleição, mandam para o nosso município e levam um voto. E a gente fica sem representantes políticos que briguem por nós em Brasília. Nós não temos nenhum deputado federal que brigue pela nossa região. E eu vou dar algo que eu presenciei. Eu estava num evento em que o governo federal estava dando tratores. Nós recebemos a motoniveladora. E um deputado federal que veio aqui pedir votos, não vou citar o nome, pediu para o ministro da Agricultura que enviasse 800 mil reais para um projeto no reduto eleitoral dele. E quando ele falou assim, manda 800 mil reais, ele falou assim, mas para onde é? É claro que é para o meu reduto. Não vou citar onde é, senão vocês vão saber. Não estamos aqui para denigrir ninguém. Mas esse deputado que pediu 800 mil reais para o reduto dele, veio aqui e ofereceu uma emenda de 100 mil. Para nós migalhas, para eles fartura. Está na hora de elegermos pessoas que se comprometam com o nosso povo. E que quando peçam para a nossa região. Como nós temos visto o Mauro Bragato fazer, como temos visto o Reinaldo Augusto fazer, como temos visto o Ed Thomas fazer. E precisamos eleger um deputado federal, para termos pelo menos quem nos represente. Chega de votarmos em candidatos de fora, que só aparecem em épocas de eleições com migalhas. E olha, isso aí eu disse para o deputado federal Mendes Temer. Acho que estava lá nós 4 vereadores do PSDB, estava o Takashi, a Horácio e não lembro mais quem. Aí eu disse para o Mendes Temer, lá em Machado está sendo assim o nosso trabalho. O deputado que levar alguma coisa para Machado vai ter a nossa ajuda. O deputado que simplesmente vai lá, igual teve muitos aqui. Teve deputado na região que levou 4 mil votos para federal, 4 mil votos para estadual, da mesma família. Eu não conheço uma agulha que esse casal trouxe para Álvares Machado. Então falei para o Mendes Temer, num cafezinho que tivemos lá, que ele visse bem o que ele fazia por Álvares Machado. Porque senão, eu que votei para ele, pedi voto para ele, pedimos aí, junto com nossos vereadores, aquela emenda lá parlamentar, a usina, que ele já tinha mandado ano passado
R$200 mil para Santa Casa e que foi perdida, e que parece que eu ouvi aqui, não sei quem disse, que ainda estava em tempo. Tem alguma coisa disso, vereador? Pois é. Mas é o mesmo 200. Então, mas o bom é que se fosse 400. Porque se ele tinha 200 no ano passado, 200, agora é 400. Mas deixei claro para ele lá. Porque fica difícil nós ir na rua, pedir voto para, igual a senhora disse, um deputado que não fez coisa nenhuma para nosso município e fazer que nem o outro. Então, chegar e não mandar nada e simplesmente buscar voto. Isso aí eu acho que tem que acabar mesmo. A senhora está de parabéns e vamos com esse pensamento até dia 3 de outubro, né, na hora que esse pessoal for levar voto de Álvares Machado. Obrigado. Agradeço. Então, fica aí estendido o convite. Peço para que vocês convidem outras pessoas, porque nós só vamos conseguir mudar a realidade de qualquer coisa que seja com a conscientização. Quanto mais consciente for um povo, melhor será a sua política. Então, peço aí a ajuda de vocês para que a gente esteja divulgando esse evento. 24 de março, às 20h30, na Câmara Municipal. Agradeço a presença de todos, né? Vocês que nos acompanharam pela TV Foto Bruna, nos ouviram pelo rádio Vida FM, aos que estão aqui presentes, aos pais do Ariel, ao meu esposo, aqueles que sempre estão aqui, aos vereadores, pela luta que nós temos aí travado pelo bem comum da nossa cidade, que a gente não desista nunca de sonhar com aquilo que é melhor. Mesmo que as circunstâncias digam não, a gente acredita num poder muito maior, que o bem sempre vai vencer o mal. Seu Zorzato, né? Também, sempre presente. Deus te abençoe, viu, seu Zorzato? Então, fiquemos todos com Deus. A próxima sessão será no dia 24 de março. Que Deus abençoe cada um de vocês, sem nos esquecermos da Câmara Mirim, no dia 28 de março. Essa sessão de quinta-feira, que vai ter que ser necessária, não seria bom, nem que não for agora, mas conversar? Porque está todos aqui, porque necessariamente tem que ser feita quinta-feira. Porque sexta-feira, o prefeito deixou claro que vai rodar a folha de pagamento, os olerites. Sexta-feira. Se quinta-feira nós não decidirmos nos 7%, ou nos 8,5% que nós vamos lá hoje lutar para os trabalhadores, então, sexta-feira, eles vão se apegar nessa parte que nós não votamos. Então, eu quero crer que quinta-feira, antes das 11 horas da manhã, nós temos que votar de qualquer forma. Ou do jeito que vim de lá para cá, ou 7% que está aí. Porque senão, sexta-feira, não roda o olerite, e aí nós vamos ser culpados. Mas ficou acertado hoje cedo, seu Nelson, lá no gabinete do prefeito, que vai ser discutido na sexta-feira de manhã. Durante o dia nós fazemos a sessão extraordinária, depois de fechar com ele lá o porcentagem para os funcionários, nós fazemos uma sessão extraordinária aqui e já aprovamos o processo. O próprio Marquinho Ribeiro, junto com o prefeito e junto conosco lá, falou que até sexta-feira, no dia 21, há sim a possibilidade de a gente estar discutindo esse reajuste. Para mim, eles falaram que tinha que saber... Mas que hora que eles falaram isso para o senhor? Na hora que estavam ali, nós estávamos conversando ali. Não. Foi de manhã, ficou acertado dia 21. Sim. Não. Já roda lá na hora. Se a gente... Mas tem que ser rodado dia 20. Não. Ficou acertado lá, seu Nelson. Na hora, o Marquinhos Ribeiro pegou o telefone e ligou para a Marilene, que é a que roda a folha de pagamento. Se a gente acertar lá na sexta-feira, com o prefeito, com o vice, com quem estiver lá na hora, sobre o reajuste, do jeito que for acertado, já roda a folha de pagamento lá, já sai de lá tudo acertado, e a gente faz uma sessão extraordinária na própria sexta-feira e já coloca isso em aprovação. Então não há necessidade de ser
no dia 20, quinta-feira. De forma alguma essa casa de lei quer prejudicar os funcionários, de forma alguma. A gente só está aqui para brigar, para melhorar para eles. Mas eu dou então uma ideia. Amanhã, o Paulo, quem quer que seja, liga lá e vê se é quinta ou se pode ser sexta. Não, já está acertado, seu Nelson. Pode ser na sexta-feira. Tranquilo, porque nós estávamos todos juntos e o Marquinhos, ele ligou para a Marilene e ainda ficou assim, ó, o 7% está garantido, está certo. O que nós queremos é mais. Mais para o funcionário. Por isso que na sexta-feira nós vamos discutir. E o que ele falou, olha, mesmo a gente discutindo na sexta, porque essa discussão vai ser sexta-feira cedinho, ele roda a folha de pagamento. O que é importante é que nós cumpramos com o prometido. Tanto é que aí sim eu vou pedir para fazer uma extraordinária sexta-feira cedo no gabinete do prefeito. Então, lá nós vamos discutir e lá mesmo nós vamos aprovar. Porque o 7% já está certo. Nós queremos mais, porque nós sabemos que há condição de dar mais. E o prefeito Horácio se colocou muito propício, inclusive hoje estava praticamente certo, em de 7% passar para 8,5% para todos os servidores. No entanto, ele disse que ele iria estar estudando, fazendo um impacto melhor para sexta-feira. Mas já ficou pré-estabelecido. Então, o senhor pode ficar tranquilo em relação a isso, que nenhum servidor vai ser lesado, mas eu solicito ao diretor legislativo que faça a convocação, porque precisa ser feita para sexta-feira cedo no gabinete do prefeito. Nós vamos discutir. Se puder dar o 8,5%, uma benção. Se não puder dar, nós vamos aprovar os 7%. Tranquilo, senhor Nelson? O senhor fica tranquilo que o povo não vai se perder. O senhor está fazendo o seu papel certo de vereador, preocupado com os funcionários.